E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje, pessoal, eu pretendo fazer um vídeo que seja uma continuação do meu penúltimo, em que eu falei sobre o porquê que os jovens de hoje, da atual geração, estão se tornando mais tradicionais, estão indo mais para o lado do tradicionalismo e do conservadorismo. Aí eu dei exemplos de que hoje está crescendo muito a conversão para o catolicismo tradicional de muitos jovens e tal. Então eu quis trazer uma espécie de continuação no outro vídeo, ainda tem um pouco a ver, porque também vai ser sobre o fenômeno da juventude, sobre o fenômeno da adolescência, no qual eu expliquei um pouco no outro vídeo, brevemente, mas expliquei. O vídeo de hoje também vai ser em relação à adolescência em si, aos jovens, mas assim, mais precisamente sobre a educação dos mesmos, tendo em vista, levando em conta a natureza psicológica da juventude, do adolescente como um todo, no qual eu expliquei brevemente no meu outro vídeo, mas eu quero me aprofundar nesse aqui um pouco mais. E antes de tudo, vou pedir agora para que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, me ajuda muito, não fazem nem ideia de quanto me ajudam. E bem, basicamente voltando ao tópico do outro vídeo, explicando um pouco mais sobre o que seria a juventude em si, eu expliquei basicamente que você falar de juventude, de adolescência como um todo, é uma coisa mais dos nossos últimos tempos, enfim. Mas sempre vai consenso de que o jovem, de que o adolescente, embora não se usasse muito esses nomes, especialmente não usava adolescente, sempre se teve a ideia, de que o jovem seria aquele que está transitando da infância para a fase adulta. Quando eu digo que hoje nós falamos mais sobre isso, é porque nós temos uma noção maior do que seria o jovem, do que seria o adolescente, que a gente acaba estendendo um pouco mais. Hoje a gente vê a adolescência como sendo mais ou menos dos 13 aos 18, ou dos 12 aos 18, por aí. Mas antes era assim, era mais curto, digamos assim. A gente não tinha toda essa noção de que era uma fase da época como um todo. Não, a gente via o jovem como aquele que estava deixando de ser criança para virar adulto. Bem, sempre foi consenso isso. E até hoje nós vemos a juventude como isso. A transição da infância para a vida adulta, para a fase adulta. E bem, sendo a criança um ser que evidentemente tem razão, a criança ela é um ser racional, ela é um ser humano, mas ela não tem a razão ainda muito bem fortalecida, muito bem fragmentada. E ela é fraca tanto no quesito de corpo quanto no quesito de intelecto. Ela tem sim as suas virtudes, nós temos que reconhecer isso, e nosso próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu ao afirmar que nós temos que nos espelhar nas crianças. Claro que no bom sentido de ser criança, como por exemplo a inocência, a curiosidade, enfim, isso são coisas boas da criança, que na grande maioria das vezes a gente fica adulto e nós perdemos completamente isso. Também o amor pela vida, que as crianças têm, nós também acabamos perdendo isso com o tempo. Então, nesse quesito, nós temos que sim nos espelhar nas crianças, e nesse quesito, sim, só aqueles que se assemelham a elas que entrarão no reino dos céus, com essas três virtudes que eu falei: o amor à vida, a curiosidade, a inocência, enfim, a pureza. Mas é claro que em outros aspectos a criança ela é ainda fraca, ela está ainda se desenvolvendo, tanto no corpo quanto no intelecto, como eu citei. Por isso que Aristóteles, no livro dele da Política, ele fala muito sobre a educação que se deve dar a uma criança, que ele fala que se deve ter uma infância solta, mas não totalmente livre, digamos assim. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que realmente ter um controle, ter uma observação sobre o que a criança faz, mas que é importante nós a deixarmos livre, solta, especialmente para ela desenvolver o corpo. Então é muito bom você deixar ela no ar livre, enfim, correndo, se soltando, pulando, e por isso que é tão importante criança brincar, mas a criança, quando um ser está na infância, ela não ela não está ainda preparada nem para as grandes atividades físicas, nem para as grandes atividades intelectuais. Com o tempo que ela vai desenvolvendo o corpo, e aí isso tudo que eu falei, de ser importante deixar ela solta e tal, isso é mais ligado ao corpo.
Agora tem também os outros aspectos, que seriam aspectos intelectuais e espirituais, que seria você ensinar a criança os básicos de alguma coisa, como, por exemplo, evidentemente você ensinar ela a ler e escrever, ensinar ela os bons modos, né, a como tratar uns aos outros, ensinar ela o básico da fé, e por isso que as crianças desde muito cedo são mandadas à catequese, porque elas aprendem o básico sobre a fé sobre a qual elas foram batizadas. Então, o básico no quesito intelectual e espiritual é óbvio que é para ensinar. É para ensinar também os bons valores, é você colocar nela o bom imaginário, então você apresentar a ela bons desenhos, bons filmes, ser um exemplo para ela, porque a coisa que a criança mais faz é imitar os pais. Então você ensinar e mostrar para ela pessoas que são dignas de se inspirar. É óbvio que ela não vai entender isso mentalmente, ela faz isso meio com instinto, ela naturalmente já imita algo que ela vê. Então, se ela vê o pai, a mãe agindo de tal modo, ela muito provavelmente vai imitar isso. Então, isso é o que se deve fazer na educação da criança, no quesito físico, deixar ela solta, enfim, para ela realmente conseguir expandir o corpo e desenvolver ele bem, ensinar ela os bons modos, o básico sobre leitura e sobre também matemática, o básico sobre a fé, ensinar ela bons valores, se comportar de um jeito bom, tal como ela possa imitar você. Então isso é o essencial da educação da criança. Mas e quanto ao jovem? Porque o jovem ele é diferente da criança. Ele já é uma criança, digamos assim, muito mais desenvolvido, tanto no quesito corporal quanto no quesito intelectual, já está com a razão pronta realmente, já está apto a aprender coisas mais elevadas e a fazer coisas mais elevadas. Então é uma criança crescida, mas não é ainda bem um adulto, não está ainda pronto para ser chamado adulto. Então, tipo assim, seguindo a tradição clássica, a educação clássica, qual seria o jeito certo de se ensinar, de se educar o jovem? Bem, o jovem, como eu falei, ele está transitando da infância para a fase adulta. Então é você ensinar a ele como ele vai ser um bom adulto. Isso no quesito, eu vou tentar aqui generalizar, tanto no quesito dos meninos quanto das meninas. Porque se eu for fazer um vídeo, como educar um jovem menino, ou como educar uma jovem menina, vai ser muito diferente. Cada um deles vão ter valores diferentes a ser ensinados. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer um parâmetro geral, digamos assim, e tentar dar exemplos para ambos os lados, para ficar mais fácil de entender. Então, como o jovem ele é uma criança que está preparando, que está se preparando para virar um adulto, é óbvio que o que tem que ser ensinado para ele é como ser um bom adulto. Esse sempre foi o principal objetivo da educação em todos os séculos, que é você ensinar a pessoa a como ser um ser humano, basicamente. Como diria São Tomás de Aquino, a educação ela serve para ordenar o intelecto para a verdade e a vontade para o bem. Isso é o essencial da educação, é você formar pessoas, formar seres humanos, formar espíritos elevados. Hoje, qual que é o ideal da educação moderna? É você se tornar um crítico, é você se tornar um questionador social. Mas você não pode se tornar um questionador social, um crítico, sem antes de você ter a bagagem certa para isso. Senão você vai estar só falando coisa da boca só, sem saber o que você está falando, e aí surge todos esses pseudo-intelectuais que estão cheios na mídia, na academia, na política, na arte, enfim. Então é óbvio que a educação moderna ela é uma falha ao inverter os valores, ao querer formar antes um crítico do que antes um real apreciador das belas artes, das línguas, enfim. Antes você precisa ter uma boa bagagem de conhecimento para depois tornar um crítico. Isso sempre foi uma coisa óbvia para qualquer educador, sei lá, da Idade Média, por exemplo, ou da Idade Antiga, com Platão e Aristóteles, enfim. Hoje não, hoje nós invertemos tudo. Então, qual que é meu ponto? Meu ponto é que
a principal função da educação para o jovem não é você formar um crítico, muito menos você formar alguém só para o mercado de trabalho. Tem esse ponto também, porque o mercado de trabalho é um ponto da vida adulta, mas ele é só um dos grandes, de vários pontos, sabe? Porque hoje a escola, a faculdade e tal, e a vida como um todo só querem te formar para isso. Você vai ser treinado, educado só para você entrar no mercado de trabalho. É só absurdo, gente. Porque você enxergar o trabalho, o mercado, como um fim e não como um meio, é uma das maiores doenças que se tem na atual era, nos nossos séculos. É uma perversidade isso. Por quê? Qual que é o fim último da vida humana, segundo Aristóteles? É a contemplação. E quando eu digo contemplação, obviamente, é a contemplação da verdade e da beleza e da justiça. Esse é o fim último da vida humana. É você formar apreciadores dessas três coisas, do bem, do belo e da verdade. Mas hoje, como a vida humana não tem mais esse ideal aristotélico tomista, a gente pensa que o fim último da vida humana é o prazer, é o dinheiro, é a fama. E aí por isso que nós acabamos vendo que o fim último da educação atual é você formar uma pessoa para o mercado de trabalho. Mas isso é um absurdo. E nós temos que reverter isso. Qual que seriam então os 4 principais aspectos que eu citei para a educação de um jovem? São eles. Primeiramente, e o principal de todos, que é o que vai nortear, guiar os outros 3, é você ensinar para o jovem a natureza, a essência, a espiritualidade por trás da vocação. Como diria Viktor Frankl, um dos meus psicólogos favoritos, que eu muito me inspiro nele, eu já falei sobre ele várias vezes aqui. O fim último da vida humana é encontrar um sentido para a sua vida. É claro que o ser humano, por ser um ser racional e espiritual, é óbvio que por conta disso, né, que o seu fim último de todos os homens sempre vai ser o conhecimento da verdade, sempre vai ser a elevação do espírito. Mas isso pode se manifestar na vida das pessoas de diferentes formas. Por exemplo, algumas pessoas têm a vocação para o casamento, outros têm a vocação para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa, como um freio, como um monge, enfim, como um eremita, ou mesmo como um leigo, mas que tem a vocação para a vida celibatária e casta. Então, embora todos os seres humanos tenham a mesma vocação da contemplação da essência divina, isso pode se manifestar nas nossas vidas de formas diferentes. Então, o primeiro ponto é você entender esse ideal, tanto tomista quanto logoterapêutico, que é da escola do Viktor Frankl, que é a importância fundamental e essencial da vocação. E você treinar no jovem, você ensinar para ele que a principal coisa da vida é você encontrar um porquê viver, um porquê se levantar da cama, um porquê lutar todos os dias. Porque se tantos jovens estão com depressão, não querem mais saber de nada da vida, não tem sonho, não tem perspectiva, não quer nada, não pensa em como vai ser seu futuro e tal, é por conta disso, é a crise da vocação, é a ideia de que, porque tipo assim, a gente fala vocação, a gente fala, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Gente, vocação não é isso, tá? Vocação é uma coisa que, digamos assim, só você pode fazer. É uma coisa que ninguém pode fazer no meu lugar. Uma coisa mais específica do que você escolher uma carreira. Isso é, tipo assim, uma coisa muito vaga isso. Uma coisa muito vã. A vocação é muito mais profundo e essencial. É uma coisa que você nasceu para fazer. Uma coisa que só você pode fazer e que você se sente plenamente realizado fazendo. Que você pensa, eu daria a vida por isso. É uma causa que é mais importante do que a sua vida. Então, você ensinar para ele, para o jovem, que isso é vocação e não só você escolher uma profissão, mas você descobrir algo sobre o qual você está disposto a morrer, isso é a essência da vocação. E mais importante ainda, você também ajudar ele a encontrar a vocação dele. Então, esse é o principal ponto que vai nortear todos os outros 3. Então, já começa aqui. O segundo ponto é você ensinar a ele as grandes virtudes intelectuais, ou seja, você ensinar para ele a educação clássica.
Isto é, você introduzir ele no trivium e no quadrivium, porque a criança, como eu falei, não está ainda muito bem com o intelecto pronto, você tem que ensinar só o básico do básico para ela, de gramática, de matemática, enfim. Agora o jovem já está com a razão mais pronta, mais apta, então você pode ensinar ele coisas mais aprofundadas. Então você introduzir ele na educação clássica é fundamental, como o trivium e o quadrivium citados. Claro, também você ensinar para ele a boa e velha filosofia e teologia, como o tomismo, como Platão, como Aristóteles, você introduzir a ele os bons autores que formaram a civilização ocidental. Você começar a introduzir a ele nos clássicos, porque hoje, quando uma escola, quando uma faculdade nos mostram os livros de filósofos, enfim, porque raramente mostra o livro de um filósofo propriamente dito. Geralmente mostra coisa muito, tipo, não tem nem explicação, mas enfim. Então, hoje, quando a nossa educação quer nos mostrar um livro ou a filosofia de algum pensador, geralmente mostra de um contemporâneo ou de um moderno, mas esquece de que antes se deve começar pelos clássicos, pelos gregos e pelos medievais. Você então ser completamente introduzido a isso, nesses grandes autores, só aí que você pode partir para os outros. Então é você educar ele nos moldes da educação da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, das universidades medievais do século XII e século XIII. É isso que deve ser feito. Colocar ele para ler os grandes clássicos da literatura. Então é você começar a introduzir ele às virtudes intelectuais verdadeiras. E ensinar para ele também a boa e velha doutrina católica, com a patrística, com a escolástica. Começar a ensinar ele o catecismo, os concílios, a história da igreja. Enfim, tudo isso. Terceiro ponto seriam as virtudes práticas, que seria como ele pode desenvolver virtudes. Começar a ensinar para ele o que seriam as virtudes cardeais e também as virtudes teologais. Ensinar para ele como ser uma pessoa mais santa, mais autocontrolada, mais pacífica, mais paciente, mais corajosa, mais sábia, mais prudente, mais justa. Começar a ensinar para ele todos esses bons valores que se baseiam nessas eternas virtudes, para você ensinar para ele não só ser um sábio, que seria o outro aspecto que eu falei, das virtudes intelectuais, mas também ensinar a ele a ser um homem santo, com as virtudes práticas. E por último, o quarto quesito é você ensinar a ele bons exemplos. E aí, nesse caso, seria a parte de você nutrir ele com um bom imaginário e uma boa estética, como colocar ele para ouvir as grandes obras da música clássica, do canto gregoriano, colocar para ele para ver os bons filmes clássicos, ler os grandes clássicos da literatura, isso tudo. E também ensinar para ele exemplos a ser seguido. E é isso que está a principal diferença dos homens e das mulheres, que eu falei, que no caso os homens eles iriam se inspirar mais em pessoas que exercem, que cumprem o papel realmente da masculinidade verdadeira, boa e santa, e as mulheres, as que cumprem o papel da feminilidade boa, verdadeira e santa. Então é você colocar ele para ver filmes, séries, livros, enfim, músicas também, para você começar a fazer com que ele possa se nutrir do bom imaginário, que ele possa se inspirar em pessoas dignas de serem inspiradas, santos, heróis. Isso pode ser tanto tipo assim, pessoas reais quanto fictícias. Se você conseguir fazer com que ele se inspire nessas pessoas, que ele siga o exemplo delas, vai ser muito bom. Então, ao meu ver, esses são os 4 pilares da educação para o jovem, que hoje, infelizmente, nossa educação moderna não cumpre nenhum desses 4. Mas, ao meu ver, segundo a psicologia tomista, que é a que eu sigo, seria o ideal, seria o principal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!